Amém, glória a Deus. Então nós vamos fazer um comentário sobre o livro do Apocalipse. Amém. Vou fazer mais um comentário sobre o livro do Apocalipse, que é um livro de profecias que vai acontecer no futuro, aqui na Terra, aqui no mundo, nesse mundo no qual nós moramos, nós habitamos. Eu moro aqui há 41 anos de idade. O que eu acho desse mundo? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que eu acho. É isso que eu creio, que Deus amou esse mundo perdido, esse mundo pecador, esse mundo injusto, esse mundo mau. Porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Evangelho está aí sendo anunciado, sendo pregado, e é só crer e ser batizado e será salvo. E os que perseverarem alcançarão a palavra, o cumprimento da palavra de Deus. Os que retrocedem, infelizmente, os que retrocedem não vão aí, só os fiéis. A promessa é para os fiéis, porque passará os céus e a terra, mas aquele que fez a promessa não passará. A palavra de Deus não vai passar. E nessa caminhada e nessa peleja, muitos retrocedem, muitos são derrotados, mas também muitos são vencidos. Então o livro do Apocalipse é um livro que conta duas histórias, né? Que conta a história de Deus, o triunfo de Deus, a glória de Deus para nós, mostra a grandeza de Deus, mostra as coisas que estão acontecendo no céu, lá no paraíso, as trombetas, os anjos, os toques dos anjos, dos selos, o que vai acontecer aqui com a gente, né? E fala da vitória dos que creem em Jesus Cristo, de uma grande perseguição, que a Bíblia fala que é a grande tribulação, que nada mais é do que uma grande perseguição que o povo de Deus que ficarem aqui nessa época vão sofrer, porque vai vir um monstro, vamos dizer assim, um monstro, né? Um monstro, que é besta, vai vir um monstro, um chifrudo que vai ser mal, e vai perseguir a igreja de Deus. Mas a igreja, ela é perseguida, mas ela não é destruída. O povo de Deus vai passar por essa perseguição terrível, terrível, terrível da terra, mas ela não será destruída. Imaginamos, meu Deus, o mal virá, né? Porque isso aí, porque Deus diz, porque tu guardaste a palavra da minha profecia, eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre os que habitam na terra, para os tentarem os que habitam na terra. Então, esse mal virá, será um mal terrível, porque o monstro, digamos, vamos colocar o monstro chifrudo virá com poder, porque já é o fim, também isso aí também já é o fim, quando isso acontecer, já é o fim mesmo, já está caminhando para o fim. E ele vai selar os filhos dele, vai, né, carimbar os filhos dele, vai colocar o selo dele, os idólatras, né? Será nós vejamos que a idolatria será tão intensa, porque vão adorar a imagem do monstro, vão colocar o número, o nome do monstro na testa e na mão direita. Então será terrível, uma tribulação terrível, e muitos vão adorar esse monstro, muitos que não têm um nome escrito, ou seja, os perdidos vão adorar o monstro, que é o próprio Satã, os filhos dele, enganarão, vai fazer sinais, enfim, é um poder satânico, diabólico, terrível.
que a Bíblia fala, que diz que será tão terrível, que a Bíblia fala que bem-aventurados são os que já morreram no Senhor, para que descanse, porque será terrível. Ai da terra, ai dos que vivem na terra, ai do mar e ai da terra. Que o diabo, já sabendo que os seus dias estão acabando, e vai... É uma grande perseguição, porque muitos vão morrer. Muitos vão ter que morrer, pagar com a própria vida, porque não pode adorar a imagem. Não pode adorar a imagem. Só pode adorar o Criador dos céus e da terra. Só pode adorar o Criador dos céus e da terra. Só. E mais ninguém. Muitos vão adorar, muitos, e creio eu que esses que não adorarem a imagem vão ter que estar pregando a palavra de Deus. Porque vão estar, os perdidos vão estar adorando um ídolo, um monstro, um demônio, o líder dos demônios, digamos assim. Porque quem adora imagem, adora demônio. A Bíblia é bem clara em dizer que quem adora imagem, adora demônio. E quem vai estar adorando a besta, a imagem do monstro, vai estar adorando o líder dos demônios, que é o diabo, é o Satã, é a antiga serpente, o enganador, o sedutor. Então é uma grande tribulação, uma grande perseguição, terrível. Mas vai ter os vencedores da besta, está na profecia. No capítulo 15 diz, é uma imagem que vão fazer, e essa imagem vai falar, e é a própria imagem que vai dizer que quem não adorar ela vai ter que morrer. É a própria imagem da besta. Foi concedido dar espírito essa imagem, e é a própria imagem que vai dizer, não, os que não me adorar vai ter que morrer. Todos. E aí inclui até eu, se eu estiver viva, porque eu não posso adorar a imagem. Não posso adorar a imagem. Imagem é uma fotografia, essas imagens que a gente não posso adorar a imagem. Só posso adorar o Criador dos céus e da terra, porque Ele é Espírito. Ele não tem, Ele é Espírito. Eu não posso adorar a imagem de ninguém. De ninguém. De ninguém. Então será vai ser terrível. Vai ser terrível esse mal que vai vir sobre o planeta Terra. Vai ser terrível. Muitos vão ser enganados. Muitos vão adorar o demônio. Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Está escrito no livro do Apocalipse. Muitos. Está escrito lá no capítulo 13. Está escrito lá no capítulo 13 do livro do 12. Que diz assim, adoraram-no todos que habitam sobre a terra. Ele diz, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então só vai adorar esse monstro, é um monstro de 7 cabeças, os que não têm o nome escrito no livro da vida. Os que têm não podem adorar esse monstro. Que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Né? Aí ele diz aqui, aqui está a paciência e a fé dos santos. É aqui que está a paciência e a fé dos santos. Então,
É o fim dos tempos, é a grande tribulação. Aqui já é uma profecia que já é para o fim mesmo dos tempos, porque quando isso acontecer, realmente já é o fim dos tempos, porque é uma grande tribulação. Se alguém tem ouvidos, ouça. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É uma grande tribulação, porque hoje nós falamos tanto de vitória. Nós falamos que a igreja é perseguida, mas jamais destruída. Acabei de ler o Salmo 129, que a igreja é perseguida, mas não. E aqui o demônio, o líder dos demônios, vai fazer guerra aos santos. Vai fazer guerra aos santos. E foi permitido, Deus permitiu, creio eu, Deus permitiu fazer guerra aos santos e vencê-los. E vencê-los. Então, por algum momento, o líder dos demônios, o diabo, vai fazer guerra aos santos. Foi permitido. Foi permitido por Deus. Foi permitido por Deus fazer guerra aos santos e vencê-los. Eles terão uma vitória. Haverá uma guerra entre o demônio e os evangélicos, entre a igreja, entre Jesus Cristo e entre Satanás. E foi permitido ao diabo vencer a igreja de Deus. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ele abriu a boca e blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, dos tabernáculos e dos que habitam. Então será um terrível. O mal vai prevalecer por um pouco de tempo. O mal prevalecerá um pouco de tempo. E foi-lhe permitido fazer guerra. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias. Essa é a tentação que Jesus disse que viria sobre o mundo uma grande tentação. E eu te livrarei da hora da tentação, porque os santos, verdadeiros ungidos de Deus, os santos não vão suportar isso aqui. E adorar o dragão, adorar o monstro, o enganador, o Lucifer, adoraram o bicho, o monstro. Né? E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Se alguém tem ouvido, se alguém leva em cativeiro irás. Então será aqui uma grande perseguição realmente. Mas mesmo nessa perseguição terrível, terrível, terrível que a igreja passará, a igreja de Deus passará na terra, ela será perseguida, mas não destruída. E aqui está a paciência e a fé dos santos. Se alguém leva em cativeiro irá. Tem que ir para o cativeiro. Vai para o cativeiro. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. É necessário. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. É necessário. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque nós sabemos que não podemos adorar a imagem, nós sabemos que não podemos adorar o monstro, o dragão.
E ele perseguirá, matará, levar cativos. Quem está por trás dele é o dragão, o bicho, o monstro. Quem adora a imagem são os idólatras. Quem adora a imagem da besta está adorando o próprio diabo e negando o Criador dos céus e da terra. Então, realmente, o Apocalipse fala desse mal que virá sobre o mundo. E por que virá? Porque as pessoas não se arrependem, não se convertem ao Cristo. Por que virá essas profecias tão terríveis para o mundo? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste, a morte. Sabe por quê? Porque nós não nos arrependemos, porque nós não nos convertemos. Por que Deus enviará essas 2 bestas terríveis, o próprio demônio lá do inferno, filho do cão, controlará o mundo? Porque tiveram prazer no pecado, ouviram o evangelho. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós não nos convertemos. Deus envia. É o próprio Deus que permitiu tudo isso aqui. O próprio Deus que mostrou para João, seu servo, tudo isso aqui. Esse terror, porque o livro do Apocalipse, para mim, é um terror. É um pesadelo. Imaginar que vai ter gente que vai adorar o monstro, gente perdida, e os que não adorarem vão ser mortos pela espada. É necessário você ir ser levado a cativo. Para mim isso aqui é um filme de terror, que a terra vai ter que passar. Antes de Jesus, depois a besta vai ser lançada no lago de fogo, enxofre, vivo. O falso profeta, o dragão, vai ser preso lá no abismo por 1000 anos. Jesus vai reinar. Mas a gente, depois de tudo, o milênio, é necessário que o dragão seja solto, a besta não, a serpente, Satanás antigo, e vai sair enganar Gog e Magog, sem a ajuda da besta, sem a ajuda do falso profeta. Só ele sozinho, ele vai ser solto, é necessário, e vai enganar aquele povo do milênio. Jesus vai se retirar, e só aí virá o juízo final. Depois o diabo vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre. Então, que Deus tenha misericórdia. Será realmente assim terrível. O mal virá, porque isso é um mal, é uma maldição que virá sobre a terra, porque eu vejo isso uma maldição, uma tribulação terrível, uma perseguição inimaginável. Ninguém consegue imaginar. Essas 2 bestas, esses 2 filhos do cão aí, com essa imagem, uma idolatria terrível, um pecado terrível da idolatria. A idolatria, a própria imagem da besta, que foi morta, que foi ferida por morte, depois sobreviveu, e fizeram uma imagem da besta, e fizeram com que todo mundo adorasse a besta, todos que não têm nome escrito no livro da vida, e os que não adorarem vão ser perseguidos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha compaixão de nós. Amém? Enquanto essa profecia não se cumpre, nós estaremos lendo, estudando a palavra de Deus, enquanto ela não se cumpre, mas nós estamos caminhando para o cumprimento dessa profecia, porque foi o próprio Deus que mostrou para o João, para o seu servo João. Então vai se cumprir.
Mas como eu disse, virá esse mal sobre o planeta? Virá. Com certeza o planeta vai passar por isso aí. Vai passar, porque é uma profecia. Foi o próprio Deus que mostrou para o seu servo. O próprio Deus. Querendo o homem ou não, querendo eu, ai meu Deus, que horror. Eu não gosto nem de ler o livro do Apocalipse. É um livro assim que só Jesus na misericórdia. Mas antes que isso não aconteça, a gente vai ter que continuar estudando a palavra de Deus, falando dos Atos dos Apóstolos, que é uma coisa que eu gosto demais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos falar de Matias, o escolhido apóstolo em lugar de Judas. Ficou Matias. Foi escolhido pelo próprio Deus. Ficou no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus Cristo, depois se matou, se suicidou, filho, que não se converteu, filho da perdição. O filho da perdição. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio, Matias escolhido apóstolo no lugar de Judas. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predize pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Amém, glória a Deus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. Falando de quê? Do suicídio dele. Falando do suicídio. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Um galardão da iniquidade, precipitando-se. Então existe mesmo o galardão da iniquidade. Então, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. Falando do suicídio, da morte dele. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Alceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja que nela habite, e tome outro o seu bispado. Olha, ele era o quê, irmã? Um bispo. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, falando de Judas, e não haja que nela habite, e tome outro o seu bispado, falando de Matias. Matias era o que ia ficar no lugar dele. Ah, eu fiquei no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus, aquele que foi o guia que mandou prender Jesus, e o sinal que eu dei foi um beijo. Mas eu fiquei no lugar dele. Só Jesus para ter misericórdia, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o justo, Matias. E orando disse: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido,
para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Judas se desviou, era um desviado dos caminhos do Senhor. Ele se desviou e aconteceu o que aconteceu com ele. Só a misericórdia de Deus e só a piedade de Deus sobre as nossas almas. Amém.